Olá, gente. E aí, como estamos em relação aos estudos? Evoluindo? Bom, hoje falarei com vocês sobre, ou falarei a vocês sobre romantismo em Portugal. No geral, esse ponto teórico não tem muita relevância, né, não é dada muita relevância pelas apostilas, porque o assunto cai muito nos vestibulares atualmente, tá? Isso, tema cobrado nos vestibulares hoje em relação à literatura portuguesa um pouco mais para o realismo, né? Realismo, naturalismo, já que a obra A Relíquia do Eça de Queiroz é que é cobrada. Há alguns anos, né, quando o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garré, era cobrado como leitura obrigatória nos vestibulares importantes de São Paulo, né, esse momento era mais badalado, dedicava-se uma atenção maior ao romantismo em Portugal. Tá? Hoje tem ficado assim em segundo plano, de modo que neste videozinho procurarei falar sobre os diferentes momentos do romantismo em Portugal. Tá? Dá para a gente sintetizar isso um videozinho só. Bom, bora lá para o conteúdo. Né? Aqui os maiores nomes do romantismo português, tá? Esse acima, a gente vai falar mais sobre eles depois, né? Esse acima, do lado esquerdo, né, do vídeo, é o Antônio Feliciano de Castilho, mais importante pela polêmica de 1865, né, a questão Coimbra, dará início ao realismo, do que como escritor, né? Ele foi, até porque ele foi mais importante como tradutor, né? Tem a sua relevância e tal, mas acabou com o tempo sendo ofuscado pelos demais componentes de artista, né? Pelos demais artistas daquele momento. Tá? Abaixo aqui nós temos o senhor Camilo Castelo Branco, com certeza um dos mais lidos daquele momento, né? O Almeida Garré, aqui acima, foi o introdutor do romantismo em Portugal, em 1825, e aqui abaixo, esse cidadão bravo aqui, né? Não esqueça, uma criatura brava, é o senhor Alexandre Herculano. Esses são os mais representativos, né? Existiram outros, como Júlio Diniz, por exemplo, o próprio Antero de Quental, já na transição, né? Mas esses são os autores que foram mais representativos naquele momento. Tá? Bom, vamos lá um pouquinho sobre o contexto histórico, né, do romantismo português, embora eu já tenha falado sobre isso, né, em outro vídeo. Qual que é o contexto histórico? Né? Na Europa, no final do século XVIII, início do XIX, vai representar, né, ou vai assistir a grandes mudanças, né? Que mudanças são essas? Principalmente ligadas ao declínio do absolutismo, né, das principais monarquias absolutistas. Aquela ideia de que o rei era o centro, era a verdade única, né, de que o rei era absoluto, começa a cair e nós observaremos a implantação de um novo pensamento de cunho sociopolítico, filosófico, que é o liberalismo, né? A ideia do tripartidarismo começa a ser empregada também nesse contexto, tá? E o que vai representar essa derrocada do absolutismo é a Revolução Francesa, né, de 1789, a partir da queda da Bastilha, né? Tá? Aí nós temos o rei francês, né, Luís XVI sendo guilhotinado, né? A Maria Antonieta sendo guilhotinada, toda aquela transformação,
período do terror imposto pelos revolucionários franceses e todas as mudanças, né? Então, a gente fala mais sobre a Revolução Francesa, sobre o que acontece na França, mas os demais países também passavam por mudanças internas não equivalentes, mas que tinham os mesmos propósitos, tá? E com a Revolução Francesa, com essas mudanças, né, sobre as quais eu falei, né, eu mencionei só, ocorre a disseminação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que tiveram início, gente, lá com os iluministas, né, um contexto que é estudado durante o arcadismo. Mas aquelas ideias fazem parte do contexto arcade, contexto histórico do arcadismo, elas vão se desenvolvendo e terão como consequência o romantismo. Tá? No romantismo, tem-se como base, a liberdade é a base de tudo no romantismo. Né? A liberdade de pensamento, a liberdade de criação, a liberdade de composição, a liberdade estética, né? Tudo isso está como premissa maior ligado, né, vinculado ao romantismo. A ascensão da burguesia ao poder, né, a nobreza declina e a burguesia acaba ascendendo ao poder nesse momento, né? Surgimento do liberalismo em política, moral, economia e arte, e a ascensão dele, né, a implementação dele nos diversos países europeus. Surgiu uma nova escala de valores, com predomínio do interesse pelo enriquecimento. O capitalismo vai se potencializar nesse momento, né? Transformações históricas, sociais e culturais. O que me parece evidente em decorrência dessas transformações anteriores, tá? Na Europa, nós vivenciávamos, de modo geral, essas transformações, né? A superação do absolutismo em prol do liberalismo, né? E novas formas de pensar decorrentes, né, desse liberalismo que estava sendo, então, implementado, né? Em Portugal, né, nós temos uma realidade um pouco diferente, né? Portugal estava um pouco atrasado naquele momento. Portugal vive um período de turbulências e instabilidade. A primeira metade do século XIX é marcada por vários acontecimentos conflitantes, né? A saber, entre 1808 e 1821, são duas datas, 1808 e 1822, né? Mas a família real teria saído, né, deixado o Brasil onde ela estava em 1821 ainda, né? Bom, entre esse período, 1808, 1821, 1822, dependendo do material que você usar, nós temos a vinda da família real do Brasil, a permanência da família real no Brasil, tá? E aí toda aquela questão do protetorado inglês, né? A regência do Beresford, né, em Portugal. Mas em 1820, né, o chamado vintismo, foi a revolta do exército, né, português e a exigência do retorno da família real, a proposição e criação e implementação, posteriormente, de uma nova Constituição portuguesa, né? Constituição essa que foi colocada, né, em prática, entrou em vigor em 1822, com o regresso do Dom João VI, que vai assumir, né, o trono aqui, né, sucedendo a sua mãe, Dona Maria I. Ele já era, né, o rei de Portugal e Algarve nessa época, e, tá? Mas agora ele retorna, ele estava no Brasil. Tá? Nesse mesmo ano acontece a independência, né, do Brasil. O Pedro I proclama a independência do Brasil. E, com isso, não é uma piora da situação política portuguesa, que acaba perdendo sua maior colônia, né? Perde prestígio no cenário mundial, acaba revoltando mais ainda aqueles que já estavam revoltados, né, com a monarquia portuguesa. De 1822 a 1833, há diversas disputas pelo poder entre irmãos. O Dom Pedro I
e Dom Miguel. Tá? Isso porque em 1826, se eu não estou enganado, o Dom João VI acaba falecendo, né? Cabia o trono, né, ao Dom Pedro, que estava no Brasil. Então, quem acaba assumindo é a filha do Dom Pedro, né, Dona Maria II, mas ela era menor e aí tem regentes. O tio, Dom Miguel, acaba usurpando o trono e aí vira uma tretalhada. Esse é o motivo de Dom Pedro ter, né, é um dos motivos, na verdade, de Dom Pedro ter abdicado do trono brasileiro em 1831. Aí ele volta para Portugal, né, há uma guerra civil, e o Dom Miguel acaba sendo deposto. Assinado o Tratado de Évora-Monte em 1834, e Dom Miguel é exilado, né, em função disso. Tá? Mas, enfim, veja que Portugal vive um período muito conturbado, né, que vai lançar o país numa miséria danada. Em 1847, há o início do governo da regeneração pela burguesia, e vai representar maior estabilidade, né, em Portugal. Notem que a regeneração ainda não é república. A república vai ser proclamada em Portugal só a partir de 1910. Tá? E Portugal vive uma economia agrícola ainda. Essa economia agrícola, né, foi, de certa forma, criticada no livro A Cidade às Serras, do Essa de Queiroz, né? A Cidade e as Serras. Uma visão romântica, né, nacionalista. As serras eram, do ponto de vista social, superior à cidade. Paris, a cidade mais desenvolvida da Europa, né, a cidade de luz e tal. A serra era, do ponto de vista ético e social, superior, né, obviamente, nesses aspectos só, à França, né, a Paris, né, já que o homem ali parecia um bom selvagem, né, proposto pelo Rousseau, não se mostrava ainda corrompido pela ganância, pelos interesses, né, próprios do contexto social urbano. Bom, 80% da população portuguesa era analfabeta nesse período. Né? Cenário pavoroso. Características gerais do romantismo. Eu já fiz isso num outro vídeo, aqui a gente retoma. Tá? Culto à sensibilidade e exaltação da natureza, em oposição à supervalorização do cientificismo, da cultura e da industrialização. Então, os sentimentos, a subjetividade, a supervalorização da natureza de forma idealizada, de verdade, são fatores muito importantes, né, no romantismo. Obras subjetivas, individualistas e egocêntricas. O eu tem papel central nas obras românticas, centradas do ponto de vista individual, arte da valorização romântica da liberdade. O subjetivismo, né, ou subjetividade, o individualismo, né, o egocentrismo, são fatores primordiais no romantismo também, né? Do ponto de vista do indivíduo, né, o que sente o indivíduo, isso supervalorizado aqui, nada de coletividade, né? O romântico não é aberto para essa questão do universal, do coletivo, prefere a perspectiva própria. Nacionalismo e exaltação patriótica. O romantismo é sempre algo nacionalista, né? Olha só que interessante de onde é que vem esse nacionalismo, né? A herança nacionalista nas obras românticas tem origem principalmente nessa resistência antinapoleônica. Nessa, devia ser na, né? Errado aqui, desculpe. Lembrando que o que motivou a fuga, né, do Dom João VI, né, da nobreza portuguesa para o Brasil, em 1808, foi a invasão napoleônica. Então, essas invasões napoleônicas, que vão ocorrer não só em Portugal, mas em outros países, né, da Europa, e fora da Europa também, vão fazer surgir no cenário europeu o nacionalismo, tá, que passa a ser a tônica, esse patriotismo, né? Os
países acabam se fechando numa tentativa de expurgar de si a ameaça representada pelo Napoleão Bonaparte nesse contexto, tá? Idealização. O herói, o amor e a mulher aparecem frequentemente idealizados em obras românticas, ou seja, perfeitos, intocáveis, não corrompidos, né? Suas qualidades são exageradas e os defeitos suprimidos. Então, por isso se fala que, em alguns casos, eles são caricaturais, né? Há uma distorção em relação à realidade, às vezes tendo, eu ia falar problemas, muitas vezes tendo poderes sobrenaturais, né? Esses heróis quase divinizados, né? E eles dificilmente eram apresentados, né, como tendo defeitos, como tendo algo que não representasse virtudes, tá? Escapismo, seja pela loucura, seja pela morte, pelo amor ou pela fuga à natureza, o escape da realidade é um tema recorrente do romantismo, tá? Também chamado de evasão. Como os românticos não concordavam muito com aquilo que era observado na realidade, era frequente que eles criassem um universo paralelo, né? Um universo paralelo, obviamente, individual, né? Criado por eles, imaginado por eles, tá? E aí a evasão da realidade como uma forma de superar a não compactação com aquilo que se observava nessa mesma realidade, tá? Bom, o romantismo português é dividido em fases, tá? Assim como serão outras escolas literárias, no caso, o modernismo, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre essas fases do romantismo português. É só resumir, tá? A primeira fase do romantismo, ela apresenta como premissas, né, o nacionalismo e aspirações liberais, ou base, né, o contexto sócio-histórico político e a ascensão do liberalismo, né? Ela está circunscrita entre os anos de 1825 e 1840. Lembrar vocês que essas datas aqui, elas são convencionais, né? Tem finalidade didática tão somente, porque após 1840, produções que se encaixam perfeitamente nos quesitos propostos pela primeira fase do romantismo, tá? A primeira geração do romantismo português foi marcada pelas temáticas nacionalistas ideais do liberalismo. Nacionalismo, como vimos há pouco, era um sentimento antinapoleônico, em princípio, depois acabou se desenvolvendo, se fortalecendo, tá? E os ideais do liberalismo. A liberdade, né? Liberdade criadora, ou liberdade de criação, liberdade de pesquisa, tem a ver com a adoção de temas, diferentemente do que acontecia no arcadismo, né? Tinha que ter o fingimento poético. Aqui não, eles podem falar sobre os mais diversos temas, né? Retomada da história portuguesa com personagens medievais e a tendência ao estilo do classicismo, essa primeira fase, tá? Principalmente na forma da poesia, com o uso de métrica e da rima ainda. A liberdade de composição não é muito forte da primeira fase, tá? E essa retomada da história portuguesa é um elemento importante, que representa a evasão pelo passado histórico, né? A fuga da realidade pelo passado histórico. Tem que a realidade portuguesa, nesse momento, na independência do Brasil, toda aquela turbulência no cenário sociopolítico, né, não era muito legal. Então, eles vão falar sobre o período glorioso vivido por Portugal, normalmente os séculos XV, XVI, expansão marítima, conquista de colônias, exploração das colônias, era o período áureo português sobre o qual os artistas gostavam de falar, né? Bom, é isso, né? Personagens medievais, por isso, essa primeira fase também pode ser mencionada como medievalismo, retomada da Idade Média, do cavaleiro medieval, passa a ser o herói português, né, nessa primeira fase. A situação política da época em Portugal tornou difícil a afirmação de uma nova literatura, que nesse momento convivia com os padrões do classicismo. Tá? Então,
o romantismo rompia com a era clássica. Lembrando que a era clássica era o classicismo, o barroco, o arcadismo. E essa situação, ou aquela situação de instabilidade política vivida por Portugal no começo do século XIX, tornava difícil, né, por não ter clima mesmo, né, essa estruturação de um novo pensamento, né. Por isso que os autores voltavam para os elementos clássicos, né, que se deram durante os séculos XV e XVI, né, o classicismo ali português. Por isso a dificuldade de evoluir no cenário da teoria, no cenário da aplicação literária. Bom, na primeira fase do romantismo, nós temos como principais nomes o Almeida Garré, que vai introduzir o romantismo em Portugal em 1825, a publicação do poema Camões. Aí você percebe, né, pelo poema Camões, essa busca pelo passado histórico, né? Sobre o que ele vai falar no poema Camões? Ele vai contar a história do Luís Vaz de Camões, outro escritor português, né, que teria vivido entre 1525 e 1580, né, glorioso, maior nome, né, da literatura em língua portuguesa, talvez até hoje, né, um dos mais respeitados pela produção de Os Lusíadas e dos sonetos, é considerado o maior sonetista da língua portuguesa ainda hoje, né? E ele vai falar sobre esse herói das artes, né, esse artista heróico português. E nós temos também o senhor Alexandre Herculano nessa primeira fase, né? Era notório historiador, suas obras vão praticar essa evasão pelo passado histórico, né? Ele é um medievalista nato. Bom, destaca-se nessa geração o autor Almeida Garré, autor do poema Camões, de 1825, marca inicial do romantismo português. Também marcam a primeira geração de românticos portugueses, autores Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho, que é o autor envolvido, né, que é a base da questão põe em branco, como eu falei lá no começo do vídeo. Né? A segunda fase do romantismo é chamada de ultrarromantismo. É a fase do romantismo cristalizado, né, sem as interferências já do classicismo, como acontece na primeira fase. Tá? Essa fase foi forte entre 1840 e 1860, de cunho exageradamente sentimental, as obras ultrarromânticas exaltam a sensibilidade e costumam ter enredos passionais e trágicos. O sentimentalismo, a exacerbação dos sentimentos é a tônica da segunda fase. No geral, as segundas fases do romantismo, nos mais diversos países, nas mais diversas culturas, é marcada pelo culto exagerado dos sentimentos. As temáticas ganham um tom melodramático, melancólico e soturno, caracterizados pelo exagero, pela idealização amorosa, pelo pessimismo e morbidez. O exagero sentimental é tamanho, o sofrimento por amor é tamanho e chega a uma condição de morbidez, a uma visão, uma percepção doentia do eu lírico, do narrador, porque agora a gente já tem a prosa, sobre esse mesmo sentimento que ele está descrevendo. É um indivíduo que morreria, que morre por amor, que não suporta a realidade na qual ele não possa consumar o amor que ele nutre por alguém, e por isso ele prefere a morte, porque a morte é libertação e viver é igual a dor para o romântico da segunda fase, tá? Trata-se de uma mudança formal, influenciada por autores estrangeiros, principalmente o inglês Lord Byron, e o alemão Wolfgang von Goethe. Olha, minha pronúncia ótima, né, pessoal? Meu alemão é fabuloso. Vocês ficaram arrepiados com a minha pronúncia. Tá? Então, essa segunda fase tem como base o Lord Byron e o Goethe. O Goethe é anterior ao Lord Byron, porque o romantismo teria surgido com a produção do Goethe na Alemanha, os sofrimentos do jovem Werther. E esses dois autores foram responsáveis naquele período, do século XVIII,
né, começo do século XIX, por influenciar vários suicídios, né? Os indivíduos acabavam se identificando com as produções desses artistas aqui, e mesmo com a forma de viver do Lord Byron, né, que era um devasso, né, dizem, e ao se reconhecerem nessas posturas aqui, passavam a não ver mais sentido na existência, né, recorrendo ao suicídio. Bom, que desenvolveu, né, conhecido também como o mal do século. O mal do século era a influência nefasta desses indivíduos. Na literatura, tá? O mal do século, nesse momento, era a nefasta influência desses artistas e de outros artistas que vieram posteriormente a eles, né? Em relação aos jovens daquele contexto, que acabavam consumindo essa literatura mórbida e eram contaminados por ela, sendo determinante, fator determinante para o suicídio de alguns deles, tá? A segunda fase do romantismo tem como principal nome, né, aqui em Portugal, o senhor Camilo Castelo Branco. Tá? Não foi só um escritor romântico, tem obras dele que são mais realistas do que românticas, tá? Isso é a produção Coração, Cabeça e Estômago. É uma obra realista, né, de cunho realista, não romântico. Na segunda fase, a gente vai observar o afastamento dos ideais liberais e revolucionários, porque o artista vai procurar falar sobre as emoções. Então, o engajamento político, ele é sociopolítico, o engajamento sociopolítico é bem pouco observado na segunda fase. Há, sim, a preocupação, a ênfase com os sentimentos. Tá? Apática e contaminada pelo pessimismo, escreveu ao gosto da burguesia, já consolidada no poder. Tá? Essa segunda fase apática, né? Não era contaminada pelo tédio, né? O spleen, né? A dor suprema, essa, como que eu vou definir isso, né? Tudo que há de ruim na sociedade acaba sendo filtrado, vamos dizer assim, contido por indivíduos que pensam, né, como pensavam os românticos da segunda fase, né? Há uma espécie de prazer e a morbidez, né, com essa exacerbação dos sentimentos, mas é uma exacerbação dos sentimentos de cunho negativo, né, não positivo, não otimista, né? O principal autor dessa geração é o Camilo Castelo Branco, comentei, né? Característico por ter sido um virtuoso do discurso. Sua capacidade expressiva era monstruosa, né? Fabulosa. O que mais? Autor, pessoal, se vocês quiserem ter uma ideia do quão virtuoso ele é, leiam A Queda de um Anjo. Meu Deus. A obra é muito boa, mas com uma linguagem, um vocabulário extremamente complexo. Lembrando que A Queda de um Anjo já não tem a tônica no romantismo, ela é mais para o realismo. Tá? Depois dê uma olhadinha, é uma obra que vai representar, vai destacar a transformação comportamental do indivíduo a partir da influência do meio no qual ele está inserido. Tá? Fala, né, nessa obra sobre um personagem chamado Calixto Eloy, bem casado, né? Ele se envolve na política, né? Vai para a capital para exercer um cargo de deputado, se torna um orador todo empolado, até que ele acaba se contaminando, né? Aquele meio ali, aí ele arruma uma amante, aí passa por a queda do anjo, né? Literalmente. Tá bem? Essa obra é bem bacana, mas já não é mais uma obra romântica, tá? É uma obra realista, tendo em vista a exposição das mazelas sociais e da mazela humana, né?
Autor de vocabulário excessivo e intenso, acabei de falar, né? Um vocabulário extremamente difícil. Castelo Branco ganhou fama com o romance Amor de Perdição, tragédia passional de explosões familiares que se tornou um Romeu e Julieta português. Tá? Aqui nós temos duas famílias que se opõem, né? Não é um romance, é uma novela, na verdade, né? O Amor de Perdição. Muitos falam que é romance e fica aquela coisa toda. Na minha concepção, é uma novela. Por quê? Nós temos dois núcleos temáticos apenas, né? A família Botelho e a família Albuquerque, assim como lá em Romeu e Julieta do Shakespeare nós tínhamos os Montecchio e os Capuleto. Aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos duas famílias que se opõem ao amor dos seus entes, né? No caso, Teresa e Simão. E aí vai acontecer a mesma tragédia da obra shakespeariana. Tá? Essa obra, também conhecida como uma novela passional camiliana, né? Rendeu muitos leitores ao Camilo Castelo Branco. Tanto é que ele publicou, né, também Amor de Salvação, não só Amor de Perdição. Bom, é isso. Terceira fase do romantismo. Na terceira fase, nós temos já a transição para o realismo, né? Então, é assim, a primeira fase, contaminada ainda por ideais clássicos, não é totalmente romântica, então tem algumas interferências do arcadismo, do classicismo, é um momento de transição, adaptação e implementação do romantismo. A segunda fase é o romantismo puro, né? Isso, o ultra-romantismo. E a terceira fase já apresenta a transição, já representa o, a chegada do realismo, uma perspectiva mais crítica. Tá? Bom, terceira geração, romance de costumes e poesia social. Engajamento, né? Social era comum e o romance de costumes, em que a cultura, né, acabava aparecendo. Né? Os românticos dessa última geração podem ser considerados realistas, né, nessa transição, abandono dos excessos da geração anterior, que excessos? Os excessos no que tange a apresentação dos sentimentos, né, a exacerbação dos sentimentos, bem como das personagens idealizadas, em prol de um contato mais próximo com a realidade. Ou seja, as personagens já não são mais perfeitinhas, elas se mostram corrompidas pelo meio em que elas estão inseridas, dotadas de um caráter mais perverso, né, e do lado muito mais próximo da realidade, né? A terceira geração do romantismo português manteve o horizonte da liberdade e da autonomia na arte, no geral isso vai ser compartilhado pelas três fases, né? Combate às hipérboles e ao pessimismo degenerado da segunda geração, né? O exagero sentimental, a hipérbole, né, é combatido, e o pessimismo degenerado e exagerado, mórbido, também será combatido. Ela é chamada também de romantismo social, pois rompeu com a estética narcisista do período anterior. Ou seja, aquela ideia individualista e egocêntrica e ególatra da segunda fase passa a ser superada e há uma preocupação com as questões sociais, não mais com as questões individuais, né? Os próprios sentimentos acabam sendo deixados de lado e a sociedade, né, começa a ser observada como um todo. Influenciados pelo autor francês Victor Hugo, né, os românticos da terceira geração pretendiam uma renovação da linguagem poética, orientados pelo princípio da modernidade, ou a uma nova forma de se fazer literatura, manifestando, sobretudo, a preocupação com as questões sociais, né, os problemas da sociedade, né, que era vista já como decadente, passam a ser focalizados aqui. Nessa terceira fase, né, nós temos como principais representantes, né, o Antero de Quental, que é esse cidadão bonito que eu coloquei aqui para vocês, o Júlio Diniz, né, o João de Deus, são nomes importantes. O João de Deus na poesia, não é o João de Deus brasileiro, está preso, tá? E na época fez muito sucesso, né, o Júlio Diniz, com obras como As Pupilas do Senhor Reitor, muito importantes, né, nesse contexto, né?
Mas eu preferi colocar aqui o Antero de Quental, porque ele é mais mencionado que qualquer outro escritor daquele momento, né? Ele normalmente é vinculado ao realismo, mas também teve uma participação importante, né, no começo da sua carreira como romântico. O Antero de Quental foi o grande nome do período, considerado o segundo maior sonetista de Portugal. Tá? O primeiro é o Luís Vaz de Camões. Poeta e pensador, dotado de uma postura inquieta e interrogante, pretendia devolver à literatura o espírito revolucionário da primeira geração do romantismo, ou seja, aquela ideia transformadora. Ele queria transformar a sociedade por meio da literatura, até que ele se deu conta de que isso não seria possível por meio do romantismo, e o romantismo idealizava as pessoas e os seus sentimentos, e a transformação só poderia ocorrer, segundo ele próprio acabou inferindo posteriormente, né, por meio da realidade, por meio da verdade. Né? Defensor da modernidade, intentava conciliar, né, ciência e metafísica por meio da filosofia, expressava em forma de poesia. Ele tem que fazer essa fusão, ele foi um poeta, filósofo, poeta, né, nesse contexto, mas isso mais dentro da perspectiva realista já, né? Nós estamos falando de um momento de transição, então isso também aparece nas composições dele, ainda dentro do romantismo, tá? Bom, é isso, pessoal, né? Espero que tenham assimilado as informações aqui relativamente ao romantismo em Portugal, tá? É isso. Abraço, gente. Beijão.